Tá ótimo. Eu vou te apresentar, tá? E já te passo a palavra. Tá bom. A professora Patrícia Tempesta, falei certo seu nome? Tempesta. Tempesta, perdão. Possui graduação e mestrado em matemática pela Universidade Estadual do Maringá e doutorado pela USP. Ela é professora do DEMAT, da UFCJ, né? Trabalha lá no Campo Santo Antônio, nossa colega também. Gostaria de te dar as boas-vindas, te agradecer aí pela participação e desejar a você uma boa palestra. Obrigada, Amanda. Bom dia, gente. Bom dia a todos. A minha tela ampliou, só porque eu não consigo mais vê-los, né? Não tem tela cheia, mas dá para ver. É que o meu PDF aqui... normal. Ó, PDF normal. Mas só um minutinho que eu vou Tá. tentar compartilhar diferente. Ele não compartilha a tela cheia, não sei. Deixa eu ver se eu consigo só aumentar aqui. Aí tá bom. Agora tá a tela cheia, tá bom assim. Agora tá? Tá. Tá bom, obrigada. Então, bom dia a todos. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar aqui, agradecer os organizadores do evento também. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre esse trabalho, que é a existência de bicentros isócronos em sistemas homogêneos de grau 4 com simetrias, que é um trabalho que foi feito em conjunto com os professores Wilker e Viviane, também aqui do DEMAT, tá? Então, na verdade, é quase uma propaganda, né, aqui do artigo. Eu vou falar desses novos resultados, desse artigo que foi aceito em 2021, agora em setembro, mas eu vou, na verdade, contar para vocês um pouco da história, né, como é que esse problema surgiu, onde é que a gente está situado aqui nesse problema, e vou esconder um pouco a sujeira aqui debaixo do tapete para fazer uma linha aqui de como é que a gente estuda esse tipo de problema, tá? Então, continuando, eu dividi a minha palestra aqui em 4 tópicos. Eu vou fazer uma introdução, tá bom, do problema do nosso estudo, vou falar um pouquinho do problema do centro-foco, da isocronicidade, e daí, no final, eu vou falar dos resultados que nós obtivemos, tá? Então, aqui na introdução, o nosso objeto de estudo aqui são sistemas de equações diferenciais ordinárias polinomiais em R2, então é bem específico. Eu vou estudar sistemas desse tipo, x ponto igual a um p de xy, y ponto igual a um q de xy, né, todos os polinômios nas variáveis x e y. Quando eu pego um ponto desse sistema que zera simultaneamente os polinômios p e q, esse ponto é o singular. Caso contrário, ele é chamado de ponto regular do sistema, tá? As curvas, soluções desse sistema eu vou chamar aqui de órbita ou de trajetória. E quando eu desenhar essas órbitas, essas trajetórias, essas curvas, soluções, né, no plano eu tenho um retrato do comportamento do meu sistema. Geralmente a gente desenha retratos locais, né, em torno dos pontos singulares, e também eu posso desenhar retratos globais quando eu considero, por exemplo, o disco de Poincaré. Aqui no final eu vou mostrar para vocês alguns retratos globais, tá? O comportamento qualitativo dessas órbitas ao redor dos pontos, ele é estudado, na verdade, há muito tempo, né? É um problema difícil de ser resolvido para casos gerais, e é um problema que gera muita matemática aí. Para os pontos regulares, ele já está resolvido, né? Temos ali o teorema do fluxo tubular, que determina qual é esse comportamento perto dos pontos regulares. Para os pontos singulares, né, a coisa não caminha muito bem. Não caminha muito bem no sentido de que a gente não tem um teorema único, né, que fecha essa classificação. Como diria um professor meu, é bom que a gente garante o leite das crianças, né? A gente tem muito trabalho para fazer aí ainda em cima desses pontos singulares. Não é tão simples de ser determinado. Só para ilustrar, talvez um exemplo que a maioria de nós conheça, são os sistemas lineares no plano, né? Sistemas dessa forma, quando o x ponto é uma equação linear,
o y ponto uma equação linear aqui de grau 2, e aí a gente reescreve esse sistema na forma matricial, e já bem conhecido que aqui a origem, né, é uma singularidade, e o comportamento em torno da origem desse sistema é dado pelos autovalores, né, dessa matriz associada ao sistema, e aqui a gente tem que pode acontecer um desses casos que eu coloquei aqui, dependendo dos autovalores, né? Quando os autovalores são reais, com o mesmo sinal eu tenho um nó, pode ser atrator ou repulsor, não vou entrar nesse mérito aqui. Quando a gente tem os autovalores com reais, autovalores reais, né, com sinais distintos, a origem é um ponto de Cella. Quando a gente tem autovalores complexos, e aí a parte real é não nula, a origem é um foco, e quando os autovalores são complexos com parte real nula, então eu tenho um centro, ou seja, nos imaginários puros, tá? Trouxe uma figura aqui, né, só para ilustrar. Nos dois primeiros casos, no A e no B, a gente tem os nós, tá bom? A origem aqui, esse comportamento de nó, todas as soluções, no caso aqui são atratores, todas as soluções estão chegando nesse sistema, tá? No caso C, eu tenho chegando nesse sistema, chegando na origem, tá? No ponto singular. No caso C, eu tenho ponto de Cella, e aqui no D e no E eu tenho quando os autovalores são complexos. Para o caso D, ele é um imaginário com parte real não nula, né? Eu tenho o que a gente chama de foco, né? Esse comportamento espiralado. E aqui no caso E, quando eu tenho um número, o alto valor é um número imaginário puro, eu tenho comportamento de centro. Quando eu aumento o grau do sistema, tá? Eu pego aquele polinômio com grau maior que 1, o que eu vou estudar é o jacobiano do sistema. Já foi falado, né, o que é a matriz jacobiana, a matriz das derivadas parciais aqui. Então, é essa matriz que a gente estuda. Então, eu vou pegar um ponto singular, um ponto que zera, né, os polinômios aqui do meu sistema, vou calcular o jacobiano nesse ponto e vou olhar para essa matriz e vou olhar os autovalores dessa matriz, tá? Já tem bastante teoria feita sobre isso, eu vou só elencar aqui o que a gente já sabe. Quando o autovalor aqui, né? Quando a matriz tem autovalores com parte real não nula, a gente chama de ponto singular hiperbólico, tá? E para esse tipo de ponto singular hiperbólico, a gente tem uma caracterização feita, que é já o famoso teorema de Hartmann-Grobman, que fala que o ponto singular, nesse caso, o comportamento das órbitas ao entorno desse ponto singular vai ser topologicamente a linearização. Então, quando o ponto ele é singular, mas ele é hiperbólico, lá no retrato de fase, lá no desenho, a gente vai ver um comportamento parecido com o caso linear, tá? Dado aqui pela matriz jacobiana. Quando o ponto singular é não hiperbólico, então acontece, tem vários tipos aqui, os casos são estudados de modo separado, tá bom? Se os autovalores da matriz, então, jacobiana são imaginários puros, pode ocorrer dois tipos de caso para o comportamento da singularidade, ou ela é um centro ou ela é um foco. Esse é o problema do centro-foco, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas só para listar os outros casos, quando a gente conseguir apenas um alto valor, e ele for zero, então a gente está no caso semi-hiperbólico. Esse caso já foi caracterizado, tá bom? Lá em 1973. Aqui já quando ambos os autovalores são nulos, mas a matriz não é nula, esse caso é chamado de nilpotente, e essa caracterização também já foi feita, né, do comportamento desses pontos singulares nilpotentes lá por Andriva, em 58, e quando a matriz, a gente tem um ponto singular e o cálculo jacobiano da matriz nula, então esse caso é chamado de linearmente zero, e aí para estudar esse caso a gente usa uma técnica chamada blow-up, tá bom? Ela aparece lá na álgebra, lá para quem é de singularidades também. Eu vou focar aqui nesse primeiro caso, tá bom? Quando os nossos autovalores da matriz jacobiana são imaginários puros. Então, esse é o problema do centro-foco. Então, eu vou considerar aquele sistema polinomial lá planar
possuindo um ponto singular, cuja parte linear possui autovalores imaginários puros, e aí, quando eu faço essa suposição, eu consigo uma mudança de coordenadas para aquele sistema e vou conseguir escrevê-lo dessa maneira aqui. Quando ele é um polinômio, né, a princípio de grau n, aquele p e q que aparece no sistema, mas eu consigo deixar aqui a parte linear escrita como menos y e x, que é justamente o sistema linear que tem um centro, tá? E aí eu consigo, deixo, né, coloco esses polinômios aqui com grau maior ou igual a 2 nesse somatório, tá? E eu tô somando aqui esses pKs, eu tô pensando nos homogêneos, tô graduando isso aqui, tá? Esse ponto singular, quando eu acrescento esses termos aqui de grau maior, eu já não tenho mais a garantia que ele é um centro, então ele pode ser um centro ou um foco, e distinguir o comportamento, né, das órbitas ao redor desse ponto singular, que é o conhecido problema do centro-foco. Tem alguns trabalhos que também chamam só problema do centro, tá? Para caracterizar a existência do centro, tem um teorema devido ao Lyapunov e ao Poincaré lá de 1880, que ele fala que esse sistema 2 é esse sistema aqui que eu já fiz a mudança de coordenadas, tá bom? Da parte linear aqui. Então, esse teorema, ele fala que o sistema ele vai ter um centro na origem, se somente se ele admite uma integral primeira, que é escrita dessa forma. Então, eu tenho uma função φ, que também é polinomial, né? Ela não tem parte linear e a parte quadrática aqui dela tá só com o x² mais o y², aqui eu tô com os polinômios de grau maior. Uma integral primeira, eu só deixei aqui embaixo, tá bom? Uma anotação, ela é uma função diferenciável que ela é constante nas órbitas do sistema. E falar que o sistema tem uma integral primeira é a mesma coisa que a gente conseguir, né, aplicar essa integral no campo e conseguir essa igualdade aqui, tá bom? A derivada dessa função φ em relação a y vezes o nosso campo, mais a derivada parcial em relação a y vezes, lá o y' do nosso ponto tem que dar 0, tá? O teorema de Poincaré-Lyapunov, ele reduz o nosso problema do centro-foco, né, a encontrar os zeros simultâneos de vários polinômios. Esses polinômios são chamados de quantidades focais, tá? Ou números de Lyapunov. Só vou voltar aqui um pouquinho. A gente quer uma função desse tipo, na verdade, a gente vai tentar achar esses coeficientes, dado o nosso sistema original, tá bom? A gente vai tentar encontrar essa equação para o sistema, a gente vai resolver, na verdade, essa equação, né? Igualar isso aqui a 0, a gente vai ficar com uma equação aqui onde eu vou ter que zerar os coeficientes desse meu polinômio, tá? E zerar esses vários coeficientes, né? Ou esses vários, que na verdade vão ser vários polinômios, se traduz, então, no problema do centro-foco. Então, a gente tem que encontrar esses zeros, essas quantidades focais, tá? Encontrar zero de polinômio é um trabalho muito difícil, né? Para grau 3 já não tem fórmula igual tem a de Bhaskara, né? Quer dizer, até existe, mas não é uma fórmula tão simples para, se eu não me engano, para de grau 5 já não tem mais fórmula, né? Envolvendo os coeficientes do polinômio. Então, como é que a gente faz essas contas? A gente usa, na verdade, um tratamento de programas, tá bom? De álgebra, a gente usa álgebra computacional. Na verdade, no final das contas, a gente quer encontrar a variedade afim de um ideal, né? Então, tem alguns programas de álgebra computacional que ajudam a gente nisso, como o Maple, o Matemática e o Singular, e o que a gente precisa é de computadores com boa capacidade de memória e processamento para poder fazer essas contas, tá? Então, esse é o problema do centro-foco, que na verdade ficou, vamos resumir assim, né? Ele se tornou um problema não menos difícil de encontrar uma variedade algébrica ou conjunto de zeros de um polinômio. O problema da isocronicidade, o que é? O que é falar que você tem um centro isócrono, né? Quando você tem um centro, se todas as órbitas ali periódicas, né, em volta desse centro possuem o mesmo período, então a gente chama ele de isócrono.
o problema de se determinar quando o centro é isócrono é chamado do problema da isocronicidade, tá? E aí a gente tem um teorema, tá bom? Uma caracterização. Quando é que eu sei que um centro é isócrono? Para aquele sistema 2, que a gente colocou lá já com... a gente já sabe que ele tem alto valor só imaginário puro, então aquele sistema ele vai ter um centro isócrono, se somente se eu conseguir encontrar uma mudança de variáveis de coordenadas, tá bom? Dessa forma aqui, x1 mais y dessa forma, eu consigo separar aqui a parte linear só como sendo x e o y, tal que eu consigo linearizar esse sistema. Ou seja, eu aplico essa mudança de coordenadas e o meu sistema original vira um sistema linear aqui dessa forma. Ó, x1 ponto igual a menos y1, y1 e ponto igual a x1. Tá? É justamente aqui, né, a caracterização que eu tenho centro para o sistema linear. Então, assim, não é fácil, né, encontrar a mudança de coordenadas. Para encontrar isso, a técnica que a gente usa é chamada método da linearização de Darboux. Eu não vou entrar aqui nos passos do método da linearização de Darboux, mas o que a gente faz ele dá um passo a passo para a gente achar essa mudança de coordenadas, né? A gente olha o sistema de uma maneira complexificada, a gente olha lá nos números complexos, e aí no final a gente precisa achar de novo zeros de polinômios, a gente precisa achar uma variedade afim aqui. Na verdade, achar esses zeros, a gente chama achar as quantidades de, a palavra aqui é linearizabilidade, então a gente precisa de novo achar aí essa variedade, né, esses zeros desses polinômios. O que acontece? Que polinômios são esses que eu preciso achar os zeros? Esse polinômio, as variáveis desse polinômio novo são os coeficientes do polinômio original, tá? Que gera o sistema. Então, se eu pego um sistema de grau 1, um sistema linear, embora já está feito, se eu for pensar nessa técnica, eu teria 4 coeficientes, né? 2 para o primeiro polinômio, 2 para o segundo polinômio. Então, essas quantidades focais aqui já seriam achar zeros de polinômio de grau 4. Conforme a gente vai aumentando o grau do polinômio que eu estou trabalhando no sistema, né? Diferencial, a quantidade de variáveis aqui desses polinômios, das quantidades, ou tanto das focais, né, quanto das quantidades de linearizabilidade, aumentam assim muito, e aí vai ficando meio inviável fazer essas contas. Então, de novo, a gente vai usar esses softwares, tá bom? De álgebra computacional para nos ajudar. Só falta uma definição aqui, que é um bicentro, né? Porque no título eu estou falando existência de bicentros isócronos, né? Então, um bicentro, se eu tenho 2 pontos singulares de um sistema diferencial qualquer, tá bom? Eles são chamados de bicentros se eles são centros simultaneamente. Nada mais do que isso. Eu trouxe aqui alguns resultados sobre a existência de bicentros isócronos. Eu listei só alguns mais recentes, porque esses estudos, o primeiro artigo que a gente encontrou aqui na nossa pesquisa foi lá de 1978, quando se começou a estudar esse tipo de problema, mas eu trouxe aqui alguns mais recentes para vocês, desde 2014, tratando dos bicentros, e também está tratando do caso dos bicentros com simetria, tá bom? Já eu explico o que significa esse Z2 equivariante que aparece aqui no título dos trabalhos, tá bom? E por que está se estudando isso, né, recentemente? O professor Marcelo, né, Veloso falou aí antes de um problema de Hilbert que está associado à conjectura do jacobiano. Tem muita gente que estuda, né, as conjecturas de Hilbert, se eu não me engano é a 16ª conjectura de Hilbert que fala, problema de Hilbert, que fala sobre a existência de... Patrícia? Patrícia, eu acho que a conexão caiu.
Oi? Voltou. Ai, a conexão caiu e deu meio paralisado aí um tempinho. Gente, perdão. Meu slide travou também? Sim, mas agora já passou. Perdão, vou voltar aqui. Onde que parou, gente? Peraí, volta aí. E? Não, volta. Não, pra frente. Aí. Aqui, tá. Então, eu estava falando que tem alguns resultados, né, sobre os bicentros isócrinos, e eu estava comentando que eles estão sendo estudados bastante ultimamente, porque eles estão ligados ao 16º problema de Hilbert, que é o problema de encontrar os ciclos limites, né, de alguns sistemas, o número de ciclos limites, tá? Não vou entrar nesse mérito, vou falar aqui um pouquinho do nosso resultado, que é sobre os bicentros. Esses resultados que eu vou apresentar hoje em particular, eles foram motivados por esse artigo aqui de 2020, o Wilker também, que fez esse artigo aqui, né, em colaboração comigo com a Viviane, que trabalhou nesse artigo de 2020 com a Regilene. E aí eles trabalharam com uma família de sistemas cúbicos com centros simétricos. E a gente foi aumentando o grau aqui, fazendo com sistemas de grau 4. É bem a passos de tartaruga mesmo, a gente vai olhando grau por grau devido à complexidade aqui de encontrar esses zeros desses polinômios, como eu já comentei, tá? Então, motivados por esse trabalho, a gente, né, vai investigar aqui a existência dos bicentros isócrinos para os sistemas de grau 4, que são sistemas onde a gente escreve dessa maneira. Esses P0, P1, P2, P3 e P4 aqui são polinômios homogêneos de grau, né, respectivamente 0, 1, 2, 3 e 4. E a gente estudou possuindo 4 tipos de simetrias diferentes, que foram as simetrias aqui. Primeiro, equivariante. Patrícia, só para te avisar do seu tempo, você tem mais 5 minutos, tá bom? Tá ótimo. Então, aqui a gente olhou os equivariantes com respeito ao eixo Y, tá bom? Esse termo equivariante aqui a gente pode traduzir como simétrico. Então, aqui a gente está olhando aqueles retratos de fase que tem simetria em relação ao eixo Y, uma reflexão em relação ao eixo Y. A gente olhou também os que são equivariantes com respeito à origem, aí que entra o nome Z2, tá bom? É como se a gente tem uma ação, para quem é da álgebra, né? Uma ação do grupo Z2 nesse sistema. E aqui, a equivariante com respeito à origem, quando a gente olha para o retrato de fase, a gente pode pensar que tem uma simetria ali de rotação, né, de 180 graus, está traduzida aqui, né, algebricamente, e a gente também estudou os reversíveis equivariantes com respeito a esse mesmo tipo de simetria. O termo reversível aqui quer dizer que o traço do meu sistema, o desenho que eu vou olhar lá do meu retrato é o mesmo, mas as setas, né, que identificam aí como é que a órbita está se comportando, elas podem mudar. Então, a gente coloca aqui o tempo, né, a gente pode levar uma seta que anda, uma órbita que anda para um lado por simetria, por uma órbita que está indo no sentido ao contrário, né? Isso que é o termo reversível. Então, são esses 4 tipos de simetria que nós olhamos, e aí a gente iniciou a nossa investigação com um sistema que a gente chama de cheio, né? A gente considerou todas as variáveis aqui, todos os coeficientes, tá bom? Diferente de 0 a princípio. Então, a gente estaria com um sistema com essa cara, que na verdade aqui, só para o primeiro sistema, a gente tem 15 coeficientes, para o outro mais 15 coeficientes. Então, quando a gente foi encontrar aquelas quantidades de linearizabilidade, isso aqui dá polinômios de grau 30. E aí a gente encontrou alguns problemas computacionais aqui, a gente resolveu restringir para olhar algumas famílias, tá? E a que eu vou falar hoje é essa subfamília aqui, quando eu tenho os polinômios de grau 0, de grau 1, a gente tirou de grau 2, tá bom? Ficou com os de grau 3 e de grau 4. E mesmo assim, a gente está com um sistema, né, que é grande aqui, ele tá, na verdade, caiu de 15 para 12 variáveis, mas aí a gente conseguiu, com a imposição da simetria, reduzir um pouco mais a quantidade de coeficientes e aí conseguir trabalhar, né, com esses polinômios.
E aí, os resultados que nós obtivemos, então, no primeiro passo foi encontrar as formas normais para o sistema, esse sistema aqui, né? 7, com os 4 tipos de simetria que a gente se propôs a estudar, e o segundo passo foi caracterizar essas famílias de sistemas possuindo os bicentros. Vou apresentar os teoremas aqui para vocês, eles são um pouco grandes, tá bom? Então, lá para o sistema 7, de acordo com as 4 simetrias que a gente impôs, a gente conseguiu 4 famílias, eu descrevi as 4 aqui, tá vendo que caiu bastante o número de coeficientes, tá? A gente passou de 12 para 6 coeficientes aqui, na verdade, todos os casos têm 6. O interessante é que nesse segundo caso aqui, o nosso sistema, que ele era de grau 4, ele caiu para um sistema de grau 3, se a gente olhar aqui as variáveis. E o primeiro, o segundo, né, caiu para o grau 3, o terceiro e o quarto a gente ficou ainda com sistemas de grau 4, tá? O grau aqui já era esperado de acordo com o tipo de simetria que a gente está estudando, tá bom? E o teorema 2, que foi, então, usar lá a linearização de Darboux para conseguir encontrar os bicentros, gerou para a gente aqui condições para a existência do bicentro. Então, a gente conseguiu essas condições em cima dos coeficientes do sistema original. No sistema 1, a gente conseguiu 3 sistemas que tem bicentro, que é o caso da simetria, né, em relação à reflexão em relação ao eixo Y. O sistema 2, que ele caiu para o grau 3, a gente voltou lá, né? São os mesmos que foram obtidos no artigo de 2017, que estudava o caso de grau 3. Para o sistema do caso 3, né? Aqui eu estou com uma simetria reversível. A gente conseguiu 2 exemplos, né? A gente conseguiu caracterizar em 2 os sistemas com bicentro. E para o caso 4, um sistema equivariante também, a gente conseguiu essas 7 opções de sistema. Quando a gente aí a gente calculou, né? A gente construiu os retratos de fase globais no disco de Poincaré desses sistemas. Aqui dá para ver, né? Que todos eles aparecem os 2 centros, tá? Alguns aparecem mais centros aqui. Os centros estão todos no mesmo lugar, gente, porque quando a gente fez mudança de coordenadas, a gente consegue uma mudança de coordenada fim geral para qualquer sistema, onde, na verdade, eu posso ter simetria com qualquer reta, mas a gente consegue fazer essa reta ser o eixo Y, e esses centros podem estar aqui, né, em qualquer ponto, mas a gente coloca por conveniência o centro aqui no 1, 0, e isso é geral, tá bom? A gente consegue sempre essa mudança de coordenadas, os sistemas são sempre equivalentes. Os não equivalentes foram esses que nós conseguimos. E aí, eu coloquei aqui só essa legenda para falar para vocês qual que é qual, né? Que para os sistemas equivariantes, o 1, né? E o 2, a gente conseguiu aqui esses retratos, o A, tá bom? O B, que são daqueles sistemas, e depois a gente conseguiu também esses outros retratos diferentes. Só uma consideração final aqui, para terminar, é que esses retratos B, D, E e G já apareciam no caso cúbico, tá bom? O D e o E, eu até marquei com asterisco aqui, o D e o E, que são esses aqui, apareceram com o mesmo sistema, inclusive, tá? Por o caso do B e do G, esses dois que aparecem aqui, B e G, apareceu o mesmo comportamento, mas com um sistema diferente, porque os retratos são topologicamente equivalentes, tá? Sistema de grau 4, mas o retrato aqui ficou equivalente ao sistema de grau 3, e aí, exclusivos, né, para o de grau 4, apareceram os retratos A, C e F, esse aqui, A, o C e o F, inclusive, com 4 centros aqui, a gente mostrou, inclusive, que esses 4 centros que apareceram aqui são isócronos. Esses 2, a gente tinha garantia pelo nosso teorema, mas esses 2 apareceram novos, eles não necessariamente precisariam ser isócronos, tá bom? Eles não, a gente ganhou eles aqui, né, e a gente conseguiu mostrar que eles são isócronos.
Esses 3 que apareceram aqui, como esses 2 já apareceram lá no outro artigo de 2017, lá já está mostrado que eles também são isócronos, tá? Essa observação só que eu fiz aqui, né, que no DIU o terceiro centro que apareceu é isócrono, e no sistema que a gente viu ali no desenho, né, apareceram os 4 centros simultâneos, que também são isócronos, nós mostramos isso, e aí os resultados aqui contribuem para apoiar uma questão aqui, que foi levantada lá em 2018, que é que a gente acredita, né, que o número máximo de centros isócronos num sistema, que tem essa simetria Z2, ele seja igual ao grau do sistema. A gente tem exemplos de sistemas com mais centros, só que com isócrono, por enquanto, já tem até o grau 9, a gente está ainda só achando o mesmo número do grau do sistema, a gente ainda não sabe se isso é verdade ou não. Então, era isso, gente. Eu trouxe algumas referências aqui, só se alguém tiver interesse. Eu citei mais alguns artigos, mas esse último livro aqui é o livro do Romanovskis, que ele fala todo esse, que eu joguei debaixo do tapete, né, essa álgebra computacional que a gente usa para fazer essas contas que eu coloquei aqui. Tem mais alguns artigos também trabalhando sobre isso, e muito obrigada. Ok, obrigada, professora Patrícia, pela sua apresentação, parabéns. E agora eu abro aí para o público, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Bom dia, Paty, obrigada por ter aceitado o convite. Eu queria saber, quando vocês fazem aquelas contas para encontrar aquela variedade afim, você colocou lá o matemática, Maple e o Singular. O Singular dá conta de fazer essas contas? Então, acho que depende muito do computador, né? E o que acontece é que quando começa com muitas variáveis, a gente não consegue... Porque, assim, a variedade, na verdade, ela tem infinitos ideais. São infinitos ideais, a gente precisa achar vários zeros, a gente costuma calcular lá os zeros até do 8º, do 9º ideal. Tá bom? E daí a gente, com isso, mostra que isso basta, que isso gera, tá bom? A nossa variedade não dá para calcular de tudo, e aí depende muito do número de variáveis. Esse que a gente estava com 6 variáveis, a gente achou até o ideal 8, né? Até os zeros, a quantidade 8, né? A gente zerou até o 8º ideal, e já demorou, tipo, horas para encontrar, né, com os nossos computadores, que não são assim, né, aquela maravilha. Imagino que com um recurso computacional melhor dê para fazer mais graus. Inclusive, tem vários trabalhos já em outras linhas. Eu citei o trabalho eu coloquei, eu não falei sobre ele nas referências, do Libre, o Jaume Libre, que eles usam não mais esse sistema só da variedade, né? Mas eles estão buscando umas outras técnicas para tentar driblar mesmo esse problema computacional, né? Outros teoremas que não dependam aí exatamente disso. Entendi. E vocês conseguem, assim, você falou que tem uma quantidade muito grande desses ideais. Não tem como controlar isso? Ou então alguma coisa que consegue garantir, se eu for até tal ideal, eu sei que eu não deixei passar nada? Não tem, porque quando a gente recorre à técnica, eu não falei, né? Mas quando a gente usa o Singular para fazer, a gente usa uma rotina que já está feita, né? E aí a gente usa, na verdade, a gente usa corpos em características primas para fazer essa conta. E aí a gente tem que ir fazendo assim, a gente faz até um tanto, até hoje, até o 8º bastou, sabe? Mas eu não sei se a gente aumentar o número de variáveis, se eu vou conseguir mostrar que de fato eu tenho aquele número de geradores bastando para a minha variedade. Ainda não tenho resultado nesse sentido. Mas Entendi. assim, a gente pensa, não são muitos, né, Pedro? A gente vai até o 8, assim, mas isso tem um custo computacional imenso. Pois é, né? Um servidor cairia muito bem nessas horas para fazer umas contas dessas. Pois é, estava no pedido. Pois é, não foi dessa vez. Mas era isso, Paty. Muito obrigada, excelente palestra, como sempre.
Obrigada. Amanda, no Oi. YouTube não tem uma pergunta, mas tem um comentário. Uhum. Patrícia, seu trabalho é super interessante, parabéns. Obrigada. E o pessoal tá dando os parabéns aqui no chat, Patrícia. Mariana Rezende falou que sua apresentação foi maravilhosa. E outras pessoas dando os parabéns. Gente, obrigada. E fazer propaganda também, tá? Quem quiser estudar sobre isso, é só entrar em contato. A poeira ficou toda debaixo do tapete, né? Eu romantizei bem aqui, mas para quem quiser saber mais, pode entrar em contato que a gente vai conversando, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação. Vou encerrar agora e vou deixar a palavra aí com você, Juscelia.